Então agora já vimos aí uma questão, né? VUNESP, então trazendo essa ideia aí, né? Ele falou uma função quadrática tem o eixo y como eixo de simetria. Então o que que essa coisa já nos traz, né? Então já sabemos aí que o b dessa nossa parábola é zero. Certamente, né? Sabemos que as raízes têm sinais trocados e todas aquelas coisas do vídeo anterior. Ele falou a distância entre os zeros da função é de 4 unidades. Então, o que isso significa? Que as raízes é mais ou menos 2, né? É 2 para um lado e 2 para o outro, que dá uma distância de 4 unidades. Vamos desenhar o gráfico já já. E ela tem menos 5 como valor mínimo. Menos 5 como valor mínimo. Então, vamos desenhar o gráfico dessa parábola aqui, né? O gráfico dessa parábola. Então, significa que isso é um negócio tipo assim, né? Negócio tipo assim. Então, como ele disse que o eixo y é eixo de simetria, significa que a minha parábola está cortada bem no meio. Como ele disse que a distância entre os zeros é 4 unidades, então significa que uma é menos 2 e a outra é mais 2, que aí faz com que essa distância aqui, né, seja 4. E ele disse que o valor mínimo, ou seja, o y do vértice é menos 5. E aí tem uma outra coisa, quando o b é igual a zero, significa que o y do vértice é o próprio c. Então significa que o meu c é igual a menos 5, que é exatamente onde corta aqui, ó. Bem aqui é menos 5. Então, a minha parábola que de forma geral, ela tem essa cara aqui, ó. Uma parábola de forma geral, ela tem essa cara. Ax ao quadrado mais bx mais c. Só com essa brincadeirinha aí de eixo y como sendo eixo de simetria, a gente já sabe que ela tem que ser ax ao quadrado mais c. O b sumiu. Como menos 5 é o menor valor, então significa que ela tem essa cara aqui, ax ao quadrado menos 5. Então está faltando descobrir só quanto é que vale esse a. E aí, claro, a gente pega algum ponto aqui da parábola, né? Isso aqui é um ponto. A gente sabe que se eu jogar 2, a resposta tem que dar 0, né? Porque isso é uma raiz. Então eu vou substituir isso aqui, eu sei que a resposta tem que dar 0. Se eu jogar 2 no lugar do x, então vai ficar 4a menos 5. Esse 5 vai para o outro lado, né? Então fica 5 sobre 4 é igual a A. Então significa que a minha parábola ela é assim, ó. 5x ao quadrado sobre 4 menos 5. Essa daqui é a parábola que tem eixo y como eixo de simetria, distância entre os zeros igual a 4 e menos 5 como valor mínimo, né? Então veja como que a resolução fica muito direta se você sabe dessas informações do vídeo anterior, né? Só que imagina se você não tivesse visto o vídeo anterior e ficasse tentando compreender o que significa o eixo y ser o eixo de simetria, até você perceber que esse menos 5 é o próprio c, até você perceber que as raízes então é só o sinal trocado, né? Então é mais ou menos 2, né? Ia ser muito tenso, né? Ficar fazendo essa análise sozinho no dia da prova. Por isso que a gente analisa antes, né? Para que no dia da prova não seja uma surpresa. Então eu acho isso aqui muito importante. Agora nós vamos para o estudo do discriminante. Vamos ver como é que o gráfico da minha parábola se altera dependendo do valor do delta. E aí depois a gente finaliza com a forma fatorada de uma parábola.